Olá, boa noite. Então hoje terça-feira, dia 25, se não me engano, 25 ou 26 de agosto, estamos retomando a série Carreira Musical em Pauta, sempre trazendo um convidado especial, um músico, né, que tem uma carreira muito interessante, muito legal. Já fizemos várias edições dessa série, com vários músicos convidados, de diferentes instrumentos, cantores. Então agora a gente vai dar continuidade e ela vai funcionar como uma live semanal, sempre terça-feira às 20 horas. E hoje o nosso convidado especial é o Amarildo Nascimento, né? Então o Amarildo, ele é trompetista do estado de São Paulo. Atualmente ele é trompete solista da OSUSP, né? A orquestra da USP, né? Enfim, então daqui a pouco ele está entrando aí. Eu pergunto para vocês que estão chegando aí, boa noite, Thiago, Débora, estão ouvindo bem? Tá tranquilo? O áudio, tá tudo certo aí para vocês? Ana, bem-vinda, Ana. Música, né? Musicista, fotógrafa, muito legal. A gente está numa turma junta com o Marildo, que acabou de entrar na sala agora. Muito bem, então, eu acredito que vocês estão me ouvindo bem, né? Porque ninguém reclamou, então eu estou meio traumatizado porque eu andei com um probleminha no áudio do celular, mas eu acho que nunca mais aconteceu. Então, enfim, se alguém puder sinalizar aí se está legal, se está tudo certo o áudio, eu agradeço, tá bom? Então, como eu estava falando, isso aí, tudo ótimo, maravilha. Isso aí, a gente estava a manhã inteira juntos, né? Ana, Marildo, a gente está participando do curso, né? Que eu criei agora a segunda turma, que é Marketing para Músicos. Aproveito para dizer que em breve eu vou anunciar um próximo workshop, Aceleração Carreira Musical, onde eu vou mostrar, vai ser pelo Zoom, vai ser uma noite, né? Deve ser quinta-feira à noite, daqui a uma ou duas semanas, eu vou anunciar, onde eu vou mostrar todo o método que eu venho utilizando para ajudar músicos, tanto profissionais como estudantes, a definirem seus objetivos profissionais e, num segundo momento, se organizarem e entrar em ação, né, para poder entrar em ação e atingir esses objetivos. Muito bem, então depois desse curso Aceleração Carreira Musical, eu criei recentemente esse curso Marketing para Músicos, inclusive várias pessoas que estão entrando aqui, Débora, bem-vinda também, Lira, muitos participaram desse curso também, tá? Por isso que a gente estava reunido hoje pela manhã, a Ana que está aqui, enfim, deixa eu dar uma olhadinha. O pessoal aqui que está chegando, deixa eu ver, onde é que está o Amarildo? O Amarildo também, né? Também tá participando desse curso. A gente ficou a manhã inteira juntos, e vamos continuar a nossa conversa agora. Embora o foco agora da conversa... História do Amarildo. Então, lembrando, essa série ela é baseada na história da carreira musical em pauta. Olá, Amarildo, bem-vindo, tudo bem? Boa noite a todos. Prazer estar aqui com você, André. Muitíssimo obrigado pelo convite. Tô vendo que eu tô um pouco escuro, né? Vou ver se eu consigo melhorar minha posição aqui. Tá, aí tá ótimo. Um pouquinho para frente já ficou bom. Mas tranquilo, dá para enxergar bem. Parece que a gente combinou até a cor, né? Mas não foi combinado, mas a gente está É, de uniforme. é, legal. Eu tenho um Beleza. problema com a luz aqui. Ver se eu Mas consigo. tá, mas tá Tá. tranquilo. Eu acho que para você deve aparecer mais escuro. O que eu enxergo aqui tá Ah, bom, tá. não tá, não. Perfeito, Tá, não perfeito. tá super claro, mas não tem problema nenhum. E o som tá bom, né? Estamos todos nos Sim, ouvindo bem. eu ouço bem você. E não sei como é que tá. Bom, a Ana já disse que tá ótimo ali. Beleza. Obrigado, gente. Tô vendo aí o pessoal. Muito obrigado a Amarildo, todos aí. ó, o pessoal do clube já está chegando. Ó, o Lívia também não pega. Muito bem, então, Marido, queria te agradecer muito, né, pela presença, pela participação. Eu acho que é sempre muito bom, sempre um prazer conversar com músicos, né, que tem uma história muito importante, uma carreira também super importante, muito interessante. E eu acho que o legal é justamente a gente ouvir pessoas diferentes, de instrumentos diferentes, de regiões diferentes,
cada um com a sua história. E é uma coisa que a gente tem pouca oportunidade, né? A ideia dessa série é justamente isso. A gente conversar sobre a vida da pessoa, a história da pessoa. Tem artistas que a gente conhece, músicos, né? No nosso caso, que a gente ouve muitas vezes a pessoa tocar, até, digamos, gosta, admira, é fã daquela pessoa, mas não sabe nada sobre a vida dela, né, as etapas que ela passou, inclusive as dificuldades que ela teve. Eu acho que isso é muito relevante, né, e é muito útil, muito importante a gente conhecer a história dos colegas e das pessoas que a gente admira, porque a gente aprende muito com isso, inclusive com o que não deu certo também, né? Tanto com aquilo que deu certo, como principalmente com algumas dificuldades e tal. Às vezes a gente se identifica, se enxerga ali, e muitas vezes serve como um estímulo, uma inspiração e tudo mais, tá bom? Mas eu não quero falar demais, estou acostumado a ficar falando, eu vou me controlar para ficar mais ouvindo. Então, seja muito bem-vindo, Amarildo, quero te agradecer muito. Legal, André. Eu também aqui agradeço demais o seu convite. Me sinto honrado de verdade. Entre tantos trompetistas, né? Tantos músicos bons, é uma honra para mim receber esse convite da sua parte. E vamos aqui conversar com o maior prazer. Obrigado pela introdução, obrigado a todos que estão aí assistindo. Talvez no meio do caminho a gente não consegue falar o nome de todos, mas eu já vi alguns aqui: Ivan, Henrique, Wagner Henrique, Maestro Israel Cardoso, grande amigo, Tiago, trompetista do Teatro Municipal, Fábio Souza acabou de entrar, bastante gente, legal. Muito obrigado, gente, estou feliz demais. Ótimo, e eu estou muito bem de trompetista, porque já na série anterior, Carreira Musical em Pauta, eu recebi o Paulinho Viveiro, né? Paulo Viveiro, grande trompetista também. Então hoje estamos reforçando o time dos trompetistas aí com outro grande. Então, vamos lá, que o pessoal deve estar curioso, né? Para saber aí a história do Amarildo, as aventuras do Amarildo, começando pela questão musical, mas não tem como a gente separar, né, esse desenvolvimento musical com outras questões da vida da pessoa. Então, vou pedir para você ficar totalmente à vontade e começar no momento que você acha mais interessante, aí contando aí a tua história, a tua trajetória. Claro que a gente vai ter como base aí o caminho dentro da música, mas não precisamos nos prender a isso, né? Então, fica à vontade aí. De vez em quando eu vou te perguntando ou fazendo algum comentário que eu acho interessante, tá? Mas você fala mais que eu, por favor. Perfeito, André, perfeito. Bom, o Paulinho Viveira é um grande amigo, né? Conheci o Paulinho, eu vi um trechinho da live dele hoje, aqui no seu Instagram, e ele contando aquela história dele chegando na ULM. Eu me lembro dele, pequenininho, eu sou bem mais velho que ele, né? Eu me lembro de toda essa história. É um grande amigo e um baita de um trompetista, né? Bom, legal, André. Bom, muitas pessoas começaram a vida musical falando dos metais, né? Ou começaram em bandas, ou começaram em fanfarras, ou em igrejas, né? No meu caso, o que me despertou para a música foi a igreja. Então, vou tentar resumir o começo, mas o começo ele é muito importante, né? Então, assim, Claro. Não tem pressa. legal. Eu sou da Congregação Cristã no Brasil, é uma instituição bem forte, né, aqui no Brasil, e praticamente nasci lá dentro. Quando eu tinha mais ou menos uns 4 ou 5 anos, por aí de idade, meus pais começaram a frequentar essa igreja, e a gente frequenta até hoje, até o dia de hoje, né? E tem uma tradição muito forte nessa igreja com orquestras, né? Uhum. Mas quando eu era menino, a tradição era mais forte com metais. Então tinham muitos metais. E o curioso é que a minha história com a música ela começou assim. Minha mãe foi à feira livre de rua, né? E comprou uma flauta doce para mim. Ela chegou assim, ó, tá de presente para você. E aí eu catei aquele negócio, né? Inclusive eu tenho uma flauta doce aqui. E comecei a soprar e nada. Aí vi aquele monte de furo, comecei a apertar ali. E essas flautinhas doces que você compra, até hoje ela vem com as instruções de algumas musiquinhas, né?
Aham. Então, aperta o dedo aqui, aperta o dedo ali. Vé 13, 12. Isso, isso. Eu toquei um pouco também. Eu toquei um pouco quando era criança. Cheguei a aprender um pouco assim. Legal. E aí eu lembro que eu era muito pequeno, não vou lembrar a idade, mas eu lembro que eu cheguei, minha mãe estava lavando roupa, eu cheguei no tanque e falei, mãe, aprendi a tocar Cai Cai Balão. Aí comecei a tocar para ela ouvir, né? Aí ela me perguntou, como que você aprendeu a tocar isso? Eu falei, ah, não sei, eu fiquei olhando aqui, ó. Fiquei olhando aqui, aí deu certo. Então, a história com a música começou meio que por aí, né? Brincando com uma flauta doce. Bom, é, Idade isso mesmo, Amarildo. eu não vou, Mais ou menos. não vou saber te falar o certo, mas eu deveria ter uns 5, 6 anos, mais ou Tá. menos. É, Ok. Só para ter uma ideia. Uhum. isso. E quando eu estava ali com a idade de 8 anos, mais ou menos, dois tios meus e o meu pai, eles começaram a estudar música na igreja, né? Uma música bem básica. E os três decidiram tocar instrumento de metal. Um tio meu começou a tocar trompete, o meu pai começou a tocar trombone de pisto, e um outro tio meu, né, que eles estavam tudo na mesma época, começou a tocar eufone, bombardino. E eu era muito pequeno e vendo eles lá tentando tocar, e criança observa tudo, né? Então eu fiquei observando. Eu lembro que eu pedi o meu pai, ele sempre falava, não, não pode colocar a mão, né? Assim, com aquele cuidado e tal. Mas o meu tio, ele falou, não, pega esse aqui e toca. Meu tio me deu o trompete para eu soprar. Aham. E o que é curioso é que não é fácil produzir som no instrumento de metal, né? Sim. Você dá para uma pessoa, você fala, é só soprar, o que a pessoa faz, ela faz. Se você fizer isso, não sai som, né? Não sai nada. Mas eu, por alguma razão, Eu toquei um pouquinho de trompete também, Amarildo. Nunca te falei isso. Na banda da escola, eu cheguei a tocar trompete também. Gostava muito do trompete. Enfim, olha mas aí que só. legal. E no começo não sai nada mesmo, né? A embocadura ali demora. Exato. Tá explicado, por isso que você é gente boa, então. Ah, então, olha. Então, Igualmente, igualmente. legal, obrigado. E aí o meu tio me emprestou o trompete, por alguma razão eu consegui produzir uma nota. Não me lembro qual nota, mas meu tio ficou assustado, porque ele estava tentando e ele não estava conseguindo. E eu catei e saiu o som. E ele falou, mas como é que você fez isso? Eu falei, não sei, tio, eu peguei e fiz assim, ó. Né? Bom, e aí a história Já nasceu. começou a dar aula para ele já. Então, aí eu me empolguei com aquilo, com aquele comentário do meu tio, né? Não, você deveria estudar música e falei com meu pai, eu quero estudar música. E lá na igreja é assim, é muito organizado o estudo de música. Não é assim, eu quero estudar música, você chega lá e vai estudar. Tem um processo que você faz, né? Então, a gente tem a igreja é constituída por ministérios. Então, tem o ministério de ancião, que é como se fosse o pastor, né, para quem não está familiarizado. Aí tem o ministério de cooperador, que é como se fosse o presbítero, né? Tem os diáconos e tem o que quem cuida da orquestra a gente chama de encarregado de orquestra. Então tem as etapas até você Uhum. poder começar a estudar música. Meu pai falou assim, você quer começar? Eu falei, quero. Então tá bom, eu vou lá conversar com o ministério da igreja. Tá bom. Aí ele foi lá, conversou com o encarregado, que é o primeiro que ele tem que conversar. O encarregado leva pro de cima, que seria o cooperador, né? Que para quem não está familiarizado, é o presbítero. E tudo certo. Não, ele é um menino bonzinho, não, né? Tá tudo certo, pode estudar. Comecei a estudar música todo empolgado. Isso eu estava com 8 para 9 anos. E, a nossa teoria musical era assim. Você conheceu o Bona, Pascoal Bona? Sim, aham. Legal. Estudei nele também. Aham. Show. Então a nossa teoria musical é assim, a gente ia lá e estudava o ABC do Bona, né? O que é a música? A música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante som. Decorava aquelas coisas. Depois que você passasse tudo aquilo, onde estão as notas na linha, no espaço e etc. Aí você começa, de fato, a aprender a solfejar as notas. Bom, o ABC eu passei uma aula, decorei rapidinho, pum. Aí fomos para a segunda aula. Vamos começar a solfejar o nome de nota. Primeira aula,
todo empolgado, passei 5 estudos. Fui da 1 a 5. Tudo grau conjunto, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, facinho. Aí aqui entra uma história que é muito curiosa. Eu já vi que tem vários amigos aqui que já ouviram essa história, mas vão ouvir mais uma vez, porque o André não É ouviu, tá? bom, é bom. É bom. E tem muita gente que vai ouvir hoje pela primeira vez e vão assistir a live depois. Eu sei que muitas pessoas assistem depois, então vai ser novidade para bastante gente. Legal. Aí, rapaz, chegou na lição 6, o estudo número 6. Começaram os intervalos de terça, minha cabeça travou. Simplesmente eu não conseguia entender que eu podia solfejar saindo do primeiro grau e indo para o terceiro, do segundo indo Pulando para o quarto. tudo no meio, né? Na minha cabeça isso não cabia. Rapaz, não sei explicar. Cabeça de criança não cabia. Fui uma escolinha, não passei. E aí quem cuidava né, o encarregado de orquestra, tentando me explicar do jeito dele, né, com a didática que ele tinha, não entrava na minha cabeça, de jeito nenhum. Bom, aí aqui entra a primeira aula de vencer desafios aos 8 para 9 anos de idade. Cheguei em casa, falei pro meu pai, eu não quero mais estudar música não. É muito difícil esse negócio, não consigo entender. E meu pai é assim, rígido, né? Sempre foi uma pessoa muito séria, muito correta. Disciplinado, correto. E ele falou assim para mim, olha, é o seguinte, foi você que pediu para estudar, não fui eu que falei para você estudar. Então, você não vai parar. Aí ele foi lá no quarto, buscou o psicólogo, que era um cinto, e falou assim para mim, olha, você fez eu falar com o ministério da igreja e eu não vou passar vergonha com eles. Você vai aprender sim. Você é criança e você só tem que estudar. E aí eu debrucei na mesa, comecei a chorar e ele falou, e não chora não. Não chora não, senão o psicólogo vai conversar com você. Bom, esse foi o incentivo do meu pai, né? E que eu agradeço até hoje, demais. Bom, eu fui na próxima semana, voltei para a aula de música, sentei lá e nada, não funcionava. Aí eu peguei e fiquei meio de canto assim, isso eu me lembro bem desse episódio, e comecei a chorar, né? Porque eu sabia que eu ia chegar em casa e o psicólogo ia trocar uma ideia comigo, bem de perto, né? Rapaz, aí um dos instrutores, que é o irmão João, né? Que a gente chama de irmão João, ele me viu chorando e ele tinha um tato muito... Ele tinha um tato com criança. Então ele chegou e falou assim, ô meu filho, por que você está chorando? Aí eu expliquei a situação para ele. Aí ele falou, não é assim, vem cá. Aí começou a me explicar, eu não lembro exatamente qual foi a explicação, mas eu sei que ele falou uma única coisa, que eu também não me lembro o que a minha cabeça simplesmente abriu. Foi como se tirasse né, um biombo da minha frente, né? E aí eu falei, é só isso? Bom, resumo dessa história do vencer desafios é que na aula seguinte eu saltei da 6 e fui parar lá na 47, se eu não me engano. Aí os intervalos ficaram fáceis. De terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sétima, de oitava, de nona, foi tudo moleza. Moleza. Então esse foi o primeiro Muito bom, desafio muito que eu... bom. É interessante isso aí, a gente observar, né, como a influência dos pais, eu tenho conversado com vários músicos, né, como você bem sabe, trabalhando e tal, mas mesmo na série de lives, contando a sua história desde criança, e muitas vezes teve esse comprometimento, digamos assim, essa cobrança por parte dos pais. O Baldini contou muito parecido também, a história que ele disse, não, tudo bem, você quer assim, então vai ter que... Ele que quis, mas então é assim, é assado, tem que estudar, porque a criança, ela tem uma, assim como ela fica empolgada, é fácil, quando tem alguma dificuldade, ela perder a motivação. E a criança não tem maturidade, né, para ter essa visão a médio, longo prazo e tudo mais. Então é bem importante isso, né, queria chamar a atenção de ter alguém que faça essa cobrança mesmo, né, porque é muito fácil começar e desistir as coisas. E a música é uma atividade complexa, difícil,
onde entra muito essa... O Suzuki fala muito nisso, né? O método Suzuki. Eu acho bem interessante. Só complementando um pouco a tua história, que é, que é excelente, né? Eu poderia ter desistido ali, né? Se teu pai aceitasse, não, tudo bem, então não vou me incomodar mais, não precisa, não gostou, deixa para lá. A gente não estaria hoje conversando aqui, você não teria, né, essa carreira, essa satisfação, né, de estar feliz fazendo isso que você gosta mesmo, teria desistido por causa de uma dificuldade. Então, digamos assim, a motivação da criança, do estudante, ela é muito importante. O papel do professor também, às vezes uma metodologia adequada, uma maneira diferente, faz total diferença, né? Principalmente para uma criança. E a questão da família também, eu acho que é bem, bem fundamental em muitos casos, né? E o Suzuki falava isso, né? O método Suzuki. Eu não estou fazendo propaganda, mas estou chamando a atenção por que funciona tão bem, principalmente para uma criança, que tem a parte da criança, tem o método e tem a família, né? Então, esse tripé aí, realmente, no teu caso, apareceu bem claramente, né? Essa influência aí desses três elementos, três partes. Perfeito. Então, ótimo. Vamos seguindo aí a viagem. Vamos lá. Legal. Estou vendo bastante gente entrando aí. Deus abençoe todos aí. Obrigado por entrarem e assistirem a live aqui. Bom, depois disso, André, a coisa deslanchou. A gente tem um processo na igreja que são padrões, não são padrões, são etapas até você atingir, assim, digamos, a partir de agora você está ok, você está apto a tocar em qualquer igreja, né? Qualquer congregação, que é assim, a gente pode, por exemplo, eu sou de Suzano, eu posso ir aí para Santa Catarina, ir aí para a tua cidade e tocar na igreja aí. Então tem as etapas. Depois de vencer esse desafio, acabei de ver que o Flávio Gabriel entrou aí, obrigado Flávio Gabriel, baita do trompetista também. É uma honra para nós. Já toquei várias vezes com o Flávio também, sempre um prazer. Deixa eu pegar meu relógio aqui, senão a gente vai se perder na hora. Claro. Maravilha. E aí, vencido esse desafio, para mim, parece que até eu atingir dentro da igreja, esse patamar de pronto, agora você está apto para tocar em qualquer lugar, parece que eu não encontrei. O Flávio ali, entrei só para você falar meu nome. Conseguiu. Parabéns, Flávio. Pode sair. Brincadeira, então, fica aí, Flávio, fica aí. Não sai não, pô. Você não conhece minha história direito ainda. Até vencer até chegar nessa etapa, parece que os desafios acabaram para mim. Assim. A música para mim nesse ponto foi tranquilo. Eu não me lembro de nenhuma dificuldade extrema assim, até que foi aos 14 anos quando eu consegui passar por todas essas etapas. Bom, aí veio um período e assim, eu sempre fui apaixonado pela música. Talvez você se lembre também, mas teve uma época que, se eu não me engano, era a TV Globo, ela passava aqueles concertos de Vinólia. E aí passava aquelas valsas. Eu ficava encantado com aquilo. Uhum. Né? Mas eu sou de uma cidade aqui, que a minha cidade era pequena, hoje ela cresceu muito, mas era uma cidade pequena, não tinha escola de música nenhuma. A gente sabia que existia escola de música aqui na capital, que de trem dá uns 50 minutos, aproximadamente, mas era paga. E o que acontece é que eu vim de uma família financeiramente bem humilde mesmo. A gente só não passou fome porque Deus nos deixou, claro. Mas a família era bem humilde. Imagina pagar curso de música. Na cabeça de todo mundo sempre foi um hobby, nunca foi uma profissão, né? Uhum. Mas eu era apaixonado por música. Bom, ficou uma lacuna dos 14 até os meus 19 anos em relação à música, ao estudo da música. Aos 19 anos, eu fui servir o tiro de guerra. Claro que, nesse interim, eu trabalhei porção de coisa que você possa imaginar. Só uma história rapidinha. Aos 11 anos de idade, eu sozinho fui ao mercadinho da vila aqui, pedi emprego para a dona do mercado. Para você ter uma ideia. Imagina que pode fazer isso hoje. De jeito nenhum, né? Mas aos 11 anos eu cheguei da escola, falei para minha mãe, eu vou ali na Dona Teresa, que era
a japonesa do mercado, eu vou pedir um trabalho para ela de pacoteiro. Minha mãe falou, claro que não, você é criança, você não pode ir. Mas eu sempre fui meio assim, raçudo, sabe? Eu enxergava a dificuldade dentro de casa e queria ajudar de alguma forma, mas eu era criança, né, não tinha como. E você acredita que eu cheguei lá, negociei meu emprego com ela aos 11 anos de idade? Eu me Olha lembro só. disso. Um negócio assim muito curioso. Já era um bom comunicador, né? Vamos dizer, uma É, característica sua, né? De comunicar bem. Desde criança já foi lá, vendeu exato. o teu peixe. Exatamente. Aí eu cheguei e falei, Dona Teresa, eu quero trabalhar. Aí ela, japonesa, eles tinham vindo do Japão mesmo, né? Então tem uma outra cultura. Primeiro você tem que estudar. Então ela falou, claro que não. Você tem que estudar, você tem que fazer todas as coisas primeiro de criança, depois você trabalha. Só que ela conhecia a minha família, né? Eu disse para ela, não, mas eu vou continuar estudando, não vou parar. Eu estudo de manhã e venho trabalhar à tarde. O mercado só fechava às 8 da noite, né? Aí ela falou assim, menino, você é danado, né? Tá bom, pode começar amanhã. E aí comecei a trabalhar no mercado de pacoteiro aos 11 anos de idade. Ia para a escola de manhã, almoçava e ia trabalhar até 7, 8 da noite. Então essa é uma história rapidinha de uma das coisas que eu trabalhei, né? Mas nesse inteirinho até os meus 19 anos, eu trabalhei uma porção de coisa. Trabalhei em fábrica de macarrão, macarrão japonês. Trabalhei, servente pedreiro foi o que eu mais fiz, né? Tipo, não tinha o que fazer, calça um pedreiro aí, vai trabalhar com ele. Ajudante de funileiro, office boy de farmácia, ah, carpi terreno, aqui tinha muito terreno aqui. Então, eu chegava e eu descobria, olha só, esse lance da comunicação que você falou, né? Sim. Eu fico me lembrando das coisas, lá no curso, quando você diz pra Aham. gente contar a nossa história, né? Então eu fico me lembrando das coisas. Eu via um terreno assim, um mato alto, eu sabia quem era o dono, descobria, ia lá bater palma na casa dele e perguntar se ele queria que eu fosse lá carpir o terreno Resolver o dele. problema dele, né? Aquilo que a gente fala, É, resolver o problema. Você vê que ele tinha um exato, problema e levava a solução para ele. exato. Interessante. E eu me lembro um irmão lá da igreja, que ele morava do lado da igreja, e o portão dele estava tudo enferrujado. E um dia eu cheguei na casa dele, bati palma lá, falei, o seu portão tá tudo enferrujado, eu posso pintar para você. Fui lá e ganhei o serviço de pintar o portão para ele. Então, assim, Olha só que interessante, né? Aquilo, só um pequeno comentário que eu acho que é bem pertinente aí, né? A maneira de abordar. Uma coisa é você chegar e pedir alguma coisa, pedir ajuda. Outra coisa é você chegar e oferecer ajuda para a pessoa. Eu posso te ajudar a fazer aquilo. Aí vai ser remunerado por aquilo. Você tá resolvendo o problema da pessoa, né? É bem diferente. Isso é uma coisa que eu acho bem interessante a gente pensar, mesmo a questão do músico, sair um pouco dessa situação de estar sempre meio que pedindo esmola. A gente tem capacidade, sim, de apresentar coisas que são boas, são interessantes e têm valor, mas a gente tem que saber mostrar isso. Então, isso aí você fez muito bem, né? É interessante observar isso, essa é postura, né? muito curioso, porque eu olho para trás assim e fico vendo que eram atitudes naturais minhas, assim, né? Pela necessidade também, claro. Talvez se Sim. eu viesse de uma família mais tranquila financeiramente, eu não teria tido esse tipo de atitude. Uhum. Bom, aí como eu disse, ficou uma lacuna aí até os 19 anos. Quando eu entrei no tiro de guerra, que eu fui servir o tiro de guerra, foi quando eu comecei a ter um contato com a música fora da igreja. Até então a música era só dentro da igreja. É, E aí, durante esse período, só para ficar bem claro, durante esse período todo, você estava estudando, trabalhando e sempre continuou tocando na igreja e tinha aulas. Como é que estava essa parte assim? Não, não. Então, isso é curioso. Não tinha aulas, não. Porque a partir do momento que você recebe, digamos assim, entre aspas, vamos colocar assim, um título de músico oficializado, em tese você não precisa mais estudar, né? Então, até hoje, assim, os últimos 5 anos, essa cabeça, essa mentalidade tem mudado, né? Mas em tese você não precisa Tá? estudar. Não precisava mais, já tinha atingido o nível mais alto ali dentro Isso, daquele isso. processo que tinha lá, né? Exatamente. Mas nesse Uhum. meio termo, isso eu acho talvez eu contei poucas vezes. Talvez nem tenha contado. Eu acho que aqui vai ser em primeira mão. Mas nesse meio termo, eu mudei pro bombardino. Eu toquei bombardino durante 5 anos. Olha só. Uhum.
Eu era apaixonado pelo som do bombardino. Eu gostava do trompete muito, mas apaixonei pelo som do bombardino e resolvi. Toquei bombardino na igreja também durante 5 anos. E aí fui servir o tiro de guerra, montou-se lá uma fanfarra e, e eu era instruído assim pela minha família, ó, não vai se envolver com a música fora, porque você sabe, a gente estudou só para tocar na igreja e tal. E aí montou a fanfarra, e aí pegaram qualquer um lá para compor a fanfarra e tocar, né? Rapaz, e eu vendo aquele pessoal soprando aquele negócio, e me dava agonia, assim, sabe? Eu, tipo, é tão fácil, meu, vocês não conseguem fazer isso. Aí eu falei para um colega, oh, deixa eu dar uma soprada na corneta, eu nunca soprei uma corneta na minha vida. Aí fui lá, catei a corneta, e a corneta só tem as notas da série harmônica, dó, sol, dó, mi, sol, dó, né? Poucas notas. E aí toquei, fiz essas notas assim, foi só para experimentar mesmo. E não é que o sargento ouviu isso, o sargento estava lá não sei onde, ele ouviu. E aí Ele ouviu. gritou, Quem está tocando essa corneta? Já chamou a atenção. exato. Aí ele gritou meu número, né? Que a gente era tratado por número. 06, vem aqui. Aí eu pensei, ixi, a casa caiu, né? Fui mexer onde não devia, nem tava escalado para fanfarra. Bom, cheguei na sala do sargento e ele falou assim, a partir de hoje, você é o responsável pela fanfarra. Eu tomei um susto assim, né? Falei, Promoção sargento, imediata. imediato. Sargento, eu não faço ideia do que é uma fanfarra, de como toca esse negócio, eu só fui experimentar, não quero saber. Você toca melhor que todo esse pessoal aí. Tô vendo esse pessoal 2 dias tentando tocar esse negócio, você chegou ali, pegou e saiu tocando. Bom, esse também foi um momento que eu considero, então, se a gente puder linkar, aquele desafio lá dos intervalos de terça, e esse desafio agora, esse foi o momento divisor de águas. Porque a partir desse momento que o sargento falou isso, foi que a música, digamos assim, profissional começou a entrar na minha vida. Porque aí ele disse o seguinte, não esquenta a cabeça. A gente vai reunir você e tem mais um ali que eu vi que leva jeito, e a gente vai lá no batalhão, lá na banda, aprender os toques de ordem unida para a gente fazer aqui. Eu vou querer esse tiro de guerra aqui, com ordem unida, comando de corneta. Aí começou a história. Deixa eu só fazer um pequeno comentário que eu acho que é bem pertinente no momento. Como você sabe, eu estudo muito, né, a psicologia positiva, que é um assunto que te interessa também e tal. E aí, dentro dessa linha, né, que é uma linha mais científica e tal, tem uma questão, um princípio que até eu acho que a gente nem conversou lá no curso e tudo mais, que são os momentos definitórios, né? Então, tem momentos, assim, que acontece alguma coisa, que cai uma ficha, assim, que aquilo são momentos marcantes na vida da pessoa que levam a uma clareza, um caminho, a definição de um caminho, vamos dizer, né? Então, você trouxe bem isso, né? Momentos, assim, aquele lá, quando resolveu a questão lá do estudo da música, e depois deslanchou de novo, né? Tinha dado uma trancada. E esse agora que você estava ali, foi experimentar, né? E, enfim, foi chamado aí para fazer esse trabalho. E a partir daí, agora a gente precisa ouvir mesmo, que deve ser muito legal essa sequência. Foi um momento marcante, né? Um momento definitório que te levou a ser músico profissional. Né? Então, acho que isso é bem importante nas histórias das pessoas, a gente perceber esses momentos. São momentos chave aí, que às vezes a pessoa deixa passar e não percebe. É importante ter essa percepção também. Né? Exatamente. Exatamente. Só registrar aqui que entrou a colega lá da USP. Obrigado, Paula, flautista incrível. Poxa, que honra também. Todos aqui, eu me sinto honrado com todos vocês, mas tem alguns aqui que eu bato o olho assim e eu não esperava, né? Então eu fico surpreso. Muito obrigado mesmo. Maravilha. Então, só aproveitando antes que, Paulinho, não sei se você tem 3 filhos, não sei se vai aguentar ficar até o fim, tá? O André tá fazendo um trabalho maravilhoso aí com carreira musical, e eu tô fazendo o curso com ele. Então já tô fazendo um merchandising pro André aqui. Não foi combinado nada disso, é espontâneo, né? Espontâneo. Agradeço. Super improvisado aqui. O André, eu peguei uma afinidade muito grande aqui com o André, só para pegar esse meio gancho aqui. O André é uma pessoa muito bacana, faz um trabalho fantástico, tem uma didática incrível. Eu sempre brinco com ele que a aula dele me coloca
em flow sempre, né? Até depois ele pode falar sobre esse estado de flow. Mas a aula dele sempre me coloca em flow, nem vejo a hora passando, é bem bacana. Hoje Bom, foi a manhã toda, né? Hoje foi das 8h30 ao meio-dia e pouco, por exemplo, né? Se a quase gente não... 4 horas. Bem legal, bem legal. Obrigado. Imagina. Então aí o sargento levou a gente lá na banda, e aí foi a primeira vez que eu pude ver um conjunto musical fora da igreja, de nível profissional ao vivo. Até então, acreditem se quiser, hoje é tão fácil. Mas na minha época não tinha YouTube, tá, gente? Não tinha nada dessas coisas, não. Era fita cassete, no máximo um Ray Conniff, que a gente se divertia bastante, Richard Clayderman, Kennedy, eram essas coisas que tinha. Então não tinha essa... Era muito difícil, aqui na minha cidade, pelo menos, tá? Bom, chegamos lá na banda e, por coincidência ou não, no momento que a gente entrou no batalhão, que a gente chegou na sala da banda, a banda estava ensaiando. Aquilo, para mim, foi, assim, uma revelação. Porque eu olhei e eu fiquei em estado de êxtase, vendo a banda ensaiando. E aí começou a me dar comichão, assim, sabe? E eu fiquei assim, nossa, impressionado e, sabe, estado de êxtase, essa é a única palavra que eu consigo achar agora. Bom, fomos lá, o capitão designou um sargento lá para ensinar a gente, aos toques de corneta, para decorar e tal. E eu decorando aquilo e a minha cabeça lá na banda. Caramba, meu, como é que eu faço para tocar nessa banda? E aí começou isso. E aí antes de ir embora eu não aguentei. Eu com a minha comunicação, olha só, eu era, nem soldado eu era. Porque o tiro de guerra ele é atirador, né? O nome é atirador, não é nem soldado. Depois que você conclui, é que você é promovido a soldado. Então, nem soldado eu era. Eu Nível fui, zero. nível -1. Menos um. E eu, sem noção do perigo, fui direto falar com o capitão, o comandante da banda. Cheguei, né, fiz lá a apresentação que precisa fazer, e ele me deu atenção. Eu disse para ele, capitão, eu fiquei encantado, como é que eu faço para tocar aqui? Aí ele disse para mim, bom, você precisa prestar concurso, e a gente tem uma vaga, inclusive, de trompete. Aí aquilo me acendeu mais ainda, né? Só que na minha cabeça ia ser fácil. Aí ele falou, você toca trompete, né? E a gente tinha assim, quando os metais na igreja tinha assim, se você consegue produzir som nos instrumentos, você toca. Se você consegue fazer escala, eles dizem que você toca. Então se eu pegar um clarinete e conseguir fazer a escala dele, não, você toca clarinete. Aí eu com essa cabeça, meio adolescente ainda, 19 anos, falei, não, eu toco trompete, tuba, trombone, bombardino. Tudo que Aí, tiver lá é comigo mesmo. é comigo mesmo, pode mandar que eu mato no peito. Aí É. ele deu um sorriso meio amarelo assim, né? Aí ele falou assim, você é da congregação, né? Eu falei, sou. Ele falou, então tá explicado. Tá explicado. Aí ele falou assim, olha, a minha experiência diz assim, que quem toca tudo não toca nada. E aí ele falou, vou falar para um sargento ouvir você. O sargento colocou uma partitura na minha frente, é claro que Não saiu nada. travei, né? Sim. Travei, não saiu nada. Aí o capitão disse assim para mim, olha, se você algum dia você quiser tocar nessa banda, você vai ter que estudar muito. E aí, espontaneamente, eu disse para ele, tá, como que eu faço para estudar? E muito espontâneo, porque Na assim, hora já reagiu. na hora, como que eu faço para estudar? Aí ele falou, você procura um professor particular e tal. Eu falei, capitão, mas eu não conheço ninguém, na minha cidade não tem ninguém. Aí ele falou assim, tem um sargento aqui da banda que mora do lado da tua cidade, Mogi das Cruzes. Conversa com ele. Aí eu imediatamente fui conversar com o sargento. Ele falou, não, eu te dou aula sim. Imagina, eu servindo no tiro de guerra, eu podia continuar trabalhando, né? Então eu trabalhava numa microempresa aqui de macarrão, que é essa que eu falei, ganhava um salário mínimo.
E cheguei no sargento e falei que queria ter aula com ele. Ele falou, tá, eu cobro, te dou aula sim, eu cobro tanto. Imagina, era tipo 10% do meu salário, né? Eu falei, tá bom, eu vou. Não me preocupei. Não Vou. questionou o preço, nada, já. Pronto. Não. Aí cheguei, eu era muito cru, assim, musicalmente falando, no sentido geral. A única coisa que eu sabia era produzir o som e tocar as notas daquele jeito. Saía o som das notas. Não vou dizer que tocava, Sim, né? Saía o som das notas. Era a instrução que a gente tinha na época. sim. Ah, eu fui à casa dele, ele me deu a aula, só que acho que ele pensou assim, esse moleque não vai dar em nada, eu não vou dar aula para ele não. Imagino que ele pensou isso, né? Tô aqui deduzindo. Ele Aham. falou, olha, eu não vou ter muito tempo de ficar te dando aula, eu vou fazer o seguinte, tem um primo da minha esposa que ele está estudando na Escola Municipal de Música, ele é um ano mais velho que eu, né? Eu tinha 19, ele tinha 20. Então aí eu vou passar você para estudar com ele, e eu já falei com ele, ele disse que pode. Tá bom. Semana seguinte eu fui lá. Foi a melhor coisa que ele fez para mim. Por quê? Esse sargento, no âmbito geral de música, hoje eu sei que ele era bem fraco. Aham. E Sim. esse, que era o primo dele, ele estava Aham. na crista da onda. Aham. Porque ele estudava com um grande professor que tinha aqui em São Paulo, que eu não Olha, tive a oportunidade de conhecer, que era o Lelé, tocava no Teatro Municipal. E ele já estava no quinto ano da escola municipal com esse professor. Então ele tinha muita informação. muito mais conhecimento para Nossa, passar. Escola, boa, tudo. exato. E daí ele falou para mim, isso é muito legal, e isso eu carrego comigo até hoje. Todo mundo que vem fazer aula comigo, é a primeira pergunta que eu faço. Ele falou para mim, qual que é o seu objetivo para estudar trompete? Eu falei, eu quero tocar na banda lá do 4º Batalhão de Infantaria Blindada. Aí ele falou, você quer tocar lá? Eu falei, quero. Então tá bom, eu vou preparar você para você tocar lá. A gente vai fazer uma aula por semana, 1 hora, eu cobro tanto, e eu fazendo as contas, né? O meu salário mínimo, como é que eu ia fazer para pagar essas aulas? Eu cobro tanto, tal, o método é esse, a gente vai fazer assim. Só que tem uma coisa, primeira coisa que você vai fazer, você vai precisar comprar outro trompete. Nossa, como é que eu ia comprar um trompete? E pagar a aula. Pagar o trompete e pagar a aula ainda por cima, né? É, para você ter uma ideia, os metaleiros de plantão aqui vão saber disso. A gente sempre tem uma fábrica brasileira aqui que ela fazia uns instrumentos, 2 afinações. Eu não sei porque a turma gostava desse instrumento aí. Enfim, uma porcaria. Não afinava nem uma afinação nem outra. Era em dó e si bemol. Então, Era duas desafinações, né? exato. E eu cheguei com esse instrumento lá. Sei. E ele falou para mim assim, não, você vai ter que arrumar outro. Rapaz, aí, e eu nada, ele falou, no mínimo você precisa arrumar um que seja apenas uma única afinação. Sim. E eu fui no amigo, pedi emprestado o instrumento dele para eu, amigo da igreja mesmo, que ele tinha um instrumento que era uma única afinação. Pedi emprestado o instrumento dele para estudar. Ele me emprestou, eu disse para ele que eu ia usar até eu conseguir comprar o meu, e já comecei a colocar o foco para comprar esse instrumento. Só que tem um detalhe aqui que eu não posso esquecer. Com 19 anos eu já estava noivo. Então você imagina como é que foi. É, Sim. como que foi a situação? O cara tá noivo, pretendendo casar, ganhando salário mínimo e querendo comprar instrumento. E Bom, pagar a aula. mas pagar É. aula, né? Aham. Mas eu tinha esse objetivo, ele ficou muito forte dentro de mim. Eu tinha um foco. Então, contra todas as expectativas e contra tudo que as pessoas diziam, eu comprei o instrumento. E, resumindo essa história, isso foi em 1995, ali para talvez meados de 95. Essa vaga do Exército ela não foi preenchida até o final de 96. Ali para mais ou menos novembro de 96, eu prestei essa prova e passei em primeiro lugar. Tirei uma baita de uma nota no instrumento. Esse capitão que disse que eu ia ter que estudar muito, ele ficou
assim, deslumbrado. Porque ele Uma falou, evolução, pouco tempo, aquela evolução tão grande, né? exato, ele ficou assim, eu não consigo entender como que em um ano você deu esse salto e eu tô aqui trabalhando há 30 anos e eu vejo sargento aqui que até hoje não consegue fazer o que você fez em um ano. Então isso foi um marco para mim também. Entrei lá na... Pode falar, pode Perfeito. comentar. Parabéns, não, maravilhoso. Mais um pequeno comentário aqui, que são momentos muito importantes, mais um momento, né? Mas, enfim, essa questão mesmo que alguém comentou aqui do foco, e justamente é isso mesmo. Eu acho que essa questão de ter foco, mas, porém, eu gostaria de voltar um pouco para trás, né, na tua história, e a gente observar isso. A gente consegue ter foco quando realmente a gente tem motivação. A gente quer muito aquilo, tem aquela clareza, né? Você sabe que no trabalho que eu faço, a gente trabalha muito para ter uma maior clareza. Muitas vezes as pessoas não têm essa clareza. Então, a motivação falta, é o motivo para entrar em ação. Se realmente a pessoa quer muito aquilo, ela vai focar, ela vai se superar, fazer coisas que às vezes nem ela própria acredita, né? Então, o nosso poder realmente ele é muito forte no momento que a gente tem essa clareza e coloca realmente o foco e a dedicação, né? Não é fácil, mas torna-se algo muito possível, né? E nem é comum também, não é algo comum de acontecer. O Não. comum é ter um rendimento muito abaixo daquele que poderia, por estar, inclusive, disperso por uma série de coisas, né? E não ter essa motivação tão clara. Então, parabéns, é um ótimo exemplo. Eu estou sempre aqui nas lives aprendendo também. Então, quando eu falo sobre foco, quando eu falo sobre isso, eu trago esses exemplos, né? Enquanto você está falando, eu estou me lembrando de outros colegas também, né, que eu tive a oportunidade de conversar, e a gente está sempre aprendendo. Muito obrigado aí por trazer o teu relato. Eu sabia que a história era muito interessante, muito inspiradora, né? Isso a gente... É uma aula, na verdade, que a gente está tendo. Agora quem está tendo aula sou eu, tá? Obrigado aí. Imagino. Vamos seguindo aí o baile. Parabéns. Então Nesse... aí você entrou na banda, né? entrei na banda. Eu vi que a minha irmã entrou ali também, tem que registrar a presença dela, senão depois ela vai falar assim, você me viu lá e nem falou, né? É, alguns detalhes que, assim, não dá para contar tudo, porque a história é bem longa, né? Afinal de contas, são 26, 27 anos de história. Bom, com a música são mais, né? 40 anos, vamos colocar assim. Mas, alguns detalhes aí no meio do caminho, que durante o tempo que eu estava servindo tiro de guerra, eu levantava às 5 da manhã para ir para o tiro de guerra, porque 6 horas a gente tinha que estar em forma, já bonitinho, farda. E eu servi numa época que eu peguei para os... Eu tô vendo que tem uns amigos militares aqui. Eu peguei a época que a gente usava a farda verde-oliva. Tinha que engomar aquele negócio. Então eu peguei essa época. Tinha que acordar cedo para engomar a farda. Eu ia pro tiro de guerra, voltava para casa, trocava de roupa e ia para microempresa trabalhar. Trabalhava até 4h30, 5 da tarde. Voltava para casa, tomava um banho, sentava e estudava até 9h30, 10 da noite. Todos os dias. De onde eu tirei essa força? Não faço ideia. Não faço ideia. 96 eu já tinha servido, já tinha passado o meu ano obrigatório. Eu continuava a mesma rotina. Porque a prova para entrar no exército, ela também envolvia conhecimentos gerais. Então eu levantava às 5 da manhã para estudar português, matemática, geografia, história. Ia trabalhar, voltava da empresa. Cansei de levar o instrumento para a empresa, para tocar na hora do almoço. O cara trabalhava no pesado e ia tocar na hora do almoço. Imagina, o pessoal querendo dormir e eu soprando trompete lá no vestiário. Eles deviam te elogiar muito, né? Muito. Imagina, no começo ainda. Aí voltava para casa e ia estudar até as 10 da noite. Então essa foi uma rotina bem desafiadora, mas gratificante. Entrei na banda. Primeiro ano, Mil Maravilhas. Apaixonei pela banda. No mesmo ano que eu entrei na banda, eu entrei na ULM, que é a antiga Universidade Livre de Música. No mesmo ano. E aí a rotina continuou. Acordava cedo para ir para a banda, à noite ia estudar na ULM. Passou o primeiro ano, eu comecei a descobrir que a banda do Exército não é lá essa Brastemp toda, artisticamente falando. É um emprego?
legal, mudei de vida, né? Mas, artisticamente, a veia artística estava falando mais forte, a veia musical. Você foi evoluindo e aquilo que era o teu objetivo passou a não ser mais tão bom, né? Exatamente, Uhum. exatamente. Então, o primeiro ano foi muito bom, porque esse capitão, por acaso, ele era uma pessoa estudada, e ele elevava o nível da banda. Ele gostava de fazer coisas artisticamente melhores. Então, para você ter uma ideia, eu toquei Lohengrin, de Wagner, Olha só. com a banda. Uhum. Força do Sim. Destino, Nossa. as músicas de Elgar. A gente tocou muita coisa legal assim com a banda. Então, esse primeiro ano, para mim, foi uau! Só que entrou o segundo ano, o capitão aposentou. Aí entrou a mesmice. Eu não estou dizendo que, eu não estou falando mal, mas é que o projeto da banda não é ficar tocando essas coisas, é puxar tropa, é tocar dobrada. A banda existe para isso. Sim, para tua motivação e a tua vontade de evoluir ali artisticamente passou a não ser mais estimulante, né? Não te motivar. Exato. Tem a ver com os valores lá que a gente fala também, né? O crescimento contínuo, por exemplo, né? Você é uma pessoa que está sempre querendo evoluir, e eu já percebi que é o caso, porque a gente já comentou algumas vezes de um livro, você vai lá e compra o livro. Aí, outro dia, outra pessoa comentou do outro livro, vou comprar o livro. Aí, curso, né? E o sacrifício que você fez para estudar e para estar evoluindo, demonstra que é uma pessoa muito ligada a essa questão da evolução. Então, né, trazendo um pouco esse conceito também, dos valores, eles são muito importantes. Então, quando a pessoa percebe que ali ela não está tendo uma evolução, no caso artística, aquilo, ela fica incomodada com aquilo, né? Me parece que é isso aí que aconteceu, né? Exatamente. Quando a gente fez lá a prova dos valores lá no curso Aceleração Carreira Musical, o meu valor mais forte é esse aí, crescimento contínuo. Olha só, viu? Adivinha É, aí. Adivinha aí, não, você acabou de falar. Então, tudo vai fazendo sentido na história da pessoa, né? O exato, problema é que a pessoa não percebe, e aí ela fica incomodada com aquilo e não busca uma solução e fica ali e fica desmotivada. Alguém perguntou antes, aproveitar também o gancho, como se automotivar? Bom, a gente precisa encontrar coisas que realmente façam sentido para nós, porque senão não tem motivação, sabe? Por exemplo, se o Amarildo ficasse ali só num determinado lugar, que fez sentido num determinado momento, e não faz mais, não traz desafios, ou não traz uma evolução que é importante para ele, por exemplo, ele não iria ficar motivado. Tem que mudar. Aí precisa buscar outra situação. Às vezes é isso, a pessoa está desmotivada porque aquele lugar, aquela proposta não está alinhada com os valores dela. Então, isso é uma forma, né, possível da gente ter sempre motivação. Uma das formas. exatamente, exatamente. E aí, André, a partir do segundo ano, toda aquela vontade que eu tive para entrar, ela se canalizou para eu sair. Então, Sim. inverteu tudo. Porque eu Uhum. comecei a estudar na ULM, comecei a ter bons professores, inclusive fui aluno de um grande professor que é ao concurso aqui para nós, que foi o Edgar Batista dos Santos, o capitão. Foi professor do Paulinho Viveiro também. Ele comentou, lembro desse nome, ele comentou. Uhum. Isso. E, e aí eu vi olha só, eu vi a Banda Sinfônica Jovem do Estado ensaiando. E aquilo me deu o mesmo comichão que deu quando eu vi a Banda do Exército ensaiando. Porque era um grau muito... A molecada tocando, só molecada, né? Tocando aquelas coisas assim, eu me encantei com aquilo. Eu falei, eu quero entrar aí. E aí falei para um dos professores, né? Eu quero entrar na banda. Você ia comentar, pode comentar. Aí você gosta de desafio também, né? Quando tem uma coisinha difícil, já te deixa interessado. Assim, não, eu também quero. Aquele eu já consegui, perder um pouquinho a graça. Agora eu quero conseguir algo acima, né? Tem um pouco disso também. O Tem um desafio pouco disso também. tá ali nos valores, ele tá talvez o último dos valores, mas ele tá. Dos 5, Dos né? O cinco último dos 5. principais, né? Dos É, principais. Isso. Então isso é isso. importante também perceber. Aí é o seguinte, vou te convidar da gente ir fechando essa live e abrir outra, antes que eles nos cortem. Daqui a pouquinho vai completar 1 hora, mas com certeza a gente vai continuar, não tem, tá ótimo e falta muita coisa ainda. E tá perfeito. Mas então,
que eu queria comentar que às vezes a gente confunde um pouco os valores mesmo, né? Às vezes parece que é o desafio puro, é um dos valores, né, que eu trabalho, talvez mesmo não seja, talvez seja a pessoa enfrente o desafio, mas mais porque aquela situação ela percebe que vai ter um crescimento, então você vai evoluir artisticamente e vai poder estar fazendo algo e aí isso traz um desafio, é diferente daquela pessoa que ela é relacionada mais com um desafio puro mesmo, que não depende do crescimento, pode ser só porque é difícil a pessoa quer, então é importante diferenciar isso, né? E esse alinhamento dos valores da pessoa com aquilo que ela faz é muito importante para ela estar estimulada e para ela estar motivada. Já respondendo uma pergunta que um colega que fez, me esqueci agora o nome. E já deixo, né, Marildo, que você perguntou, e a gente já vai agora começar a outra live, a continuação dessa live, dizer para o pessoal que se tiver perguntas, né, para fazer para a Marildo, ou mesmo para mim, enfim, quiser deixar alguma pergunta, mais para a Marildo, né, que é o, enfim, é o foco hoje aqui, que deixe que a gente vai ter a oportunidade de responder sim. Tá? Então eu tô com medo que feche a live, eu acho melhor a gente fechar agora. Eu vou levar um minutinho para salvar essa, para não ter o perigo de ele não salvar. Em seguida eu já abro a outra. Então o pessoal todo aí está convidado, né? A gente continuar conversando essa história aí, que falta muita coisa ainda, né? Até chegar nos dias de hoje. Tá bom? Beleza, vou tentar resumir os dias de hoje. Tranquilo, mas é muito importante esse início mesmo, porque acaba que todo mundo percebe e conhece mais o que está acontecendo agora. E muitas vezes não conhece essa história toda, né? Então é bem importante essa parte do início aí mesmo, sem dúvida. Legal. Ok. Muitos parabéns aí para a Marilda, é isso mesmo. Então, vou Obrigado, fechar e abrir. gente. Até mais.